Bom dia! Hoje iremos falar sobre a erliquiose canina, mais conhecida como a doença do carrapato. Agente etiológico. A bactéria mais comum encontrada na erliquiose monocítica canina é a Ehrlichia canis, que tem como principal vetor o carrapato marrom do cão, que é o Rhicephalus sanguineus, embora o Dermacentor variabilis também possa transmitir. Existem 3 cepas da Ehrlichia canis: Flórida, Oklahoma e Israel. Na transmissão transestadial, ocorre a transmissão da bactéria presente nas larvas para as fases de ninfa e adulto. As larvas e ninfas se infectam quando se alimentam em um cão com a fase aguda da doença, através da ingestão de leucócitos infectados. Já no carrapato, as erlíquias se disseminam por hemócitos do intestino para a glândula salivar. Todos os 3 estágios podem transmitir a doença, tanto no estágio de larva, ninfa e adulto. Os carrapatos sobrevivem como adultos sem se alimentar de 155 a 568 dias. Eles podem transmitir a infecção por até 155 dias após se tornarem infectados. Há 2 tipos de erliquiose. A erliquiose granulocítica canina, na qual a bactéria causadora é a Ehrlichia ewingi. Esse agente erliquial infecta os granulócitos de cães, neutrófilos e eosinófilos, tendo como possíveis vetores o carrapato Amblyomma americano e o Otobius megnini. Além da Ehrlichia ewingi, a Ehrlichia equi também causa a erliquiose granulocítica canina. O vetor conhecido é o carrapato Ixodes ricinus. No cão, pode também ser transmitida pelo Rhicephalus sanguineus, causando doença clínica moderada com trombocitopenia. Já na erliquiose trombocítica canina ou trombocitopenia cíclica canina, o agente etiológico é a Anaplasma platis, uma bactéria que infecta as plaquetas do cão e eventualmente leucócitos. Modo de transmissão. A infecção dos hospedeiros acontece quando os carrapatos contaminados fazem o repasto sanguíneo e a sua secreção salivar é depositada no local da picada. A multiplicação da Ehrlichia canis, ela acontece nas glândulas salivares e em células intestinais do vetor, que é o Rhicephalus sanguineus. Existe também outra maneira de contaminação, mas que é menos comum, através da transfusão sanguínea, por meio do sangue de um cão infectado para um cão sadio. Epidemiologia. A erliquiose canina é uma doença que acomete principalmente os países de clima temperado, tropical e subtropical. Ela pode ser recorrente na Ásia, na África, na Europa, na Índia, América Central e América do Norte. Existem alguns elementos que auxiliam na prevalência da doença no Brasil, como as condições climáticas do ambiente, a distribuição do vetor, a população a ser estudada, o comportamento e habitat animal. Além disso, existem estudos que dizem que o Nordeste tem a maior quantidade de animais afetados em relação a outros estados, representando aproximadamente 43% dessa prevalência em relação à região Sul, que tem uma menor quantidade com 1,7%. O pastor alemão é descrito como a raça mais afetada pela doença, mas no Brasil ainda não existe comprovação sobre essa afirmação. Então, não existe predisposição por sexo ou idade, sendo que cães de qualquer faixa etária podem ser acometidos. Pode ocorrer também a co-infecção com outros agentes infecciosos, que podem agravar o curso da Ehrlichia, como, por exemplo, a sinomose, a babésia, a leishmaniose e a anaplasmose. Patogenia da infecção. A erliquiose segue 3 estágios: a fase aguda, subclínica e crônica. A fase aguda pode durar de 1 a 4 semanas, com a recuperação da maioria dos cães, se iniciado um tratamento adequado. Já a fase subclínica é caracterizada pelos animais que não foram tratados e continuam sendo portadores, porém assintomáticos. Os cães podem se manter assintomáticos durante meses ou anos, eliminando o micro-organismo por todo esse tempo, podendo se recuperar espontaneamente ou progredindo. A fase crônica é caracterizada pelas alterações clínicas, que se devem provavelmente a reações imunes contra o patógeno intracelular. Porém, a evolução para essa fase ainda não é muito bem esclarecida. Sinais clínicos. Os animais infectados apresentam sinais clínicos como apatia, hipertermia, inapetência,
mucosas hipocoradas, linfoadenopatia, hemorragia, esplenomegalia e uveites. A fase aguda possui sinais clínicos mais específicos, como petequias na pele e mucosas, podendo apresentar também sinais gastrointestinais como vômitos e diarreia acompanhada ou não de sangue. Além disso, podem apresentar sinais de distúrbios hemorrágicos, como epistaxe, melena, petequias, ifemas, equimoses e hematúria. Outros sinais clínicos são pneumonia intersticial, artrite, insuficiência renal, edema nas extremidades, polimiosite e sinais neurológicos. Diagnóstico. O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, sorologia, achados citológicos e resultados laboratoriais. Dentre os testes sorológicos, a imunofluorescência indireta é usada como teste padrão para auxiliar no diagnóstico, pois realiza pesquisa de anticorpos anti-Ehrlichia canis. Alguns achados laboratoriais são importantes, como por exemplo, no hemograma encontra-se anemia regenerativa e raramente anemia regenerativa. No leucograma, observa-se desvio nuclear de neutrófilos à esquerda e eosinopenia, e em menor frequência encontra-se leucopenia e monocitopenia. No plaquetograma é encontrado trombocitopenia. No exame bioquímico é observado hipoalbuminemia e hiperproteinemia, com diminuição da relação albumina-globulina. Encontra-se também aumento dos níveis de fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, lactato desidrogenase, ureia e creatinina, principalmente quando há dano tecidual hepático e renal. De acordo com alguns autores, é possível avaliar a presença de proteína C reativa como indicador de processos inflamatórios, nos casos agudos, sendo detectada a partir do 5º dia após a infecção, coincidindo com a presença do agente na circulação sanguínea. Também pode-se fazer a citologia, onde é possível verificar a presença de mórulas no citoplasma das células mononucleares do sangue. O diagnóstico é feito através da realização de esfregaço de sangue periférico, retirado da ponta de orelha. Outro método de diagnóstico é a reação de cadeia pela polimerase, PCR, sendo considerado mais sensível e específico para o diagnóstico, pois detecta o agente mesmo em pequenas quantidades. E por fim, também pode fazer o isolamento em cultivo celular, sendo o método mais sensível, porém tem alto custo e demora para sair os resultados, sendo indicado apenas para a realização de pesquisas. Tratamento. O objetivo do tratamento é prevenir a manutenção da doença pelos portadores. Diversos fármacos podem ser utilizados no tratamento da erliquiose, entre eles a doxiciclina, sendo ela a droga de eleição em todas as fases da doença, pois ela é bem absorvida com rapidez quando administrada por via oral. A distribuição dela é ampla pelo coração, rins, pulmões, músculo, fluido pleural, secreções brônquicas, bile, saliva, fluido sinovial, líquido acítico e humores vítreo e aquoso. Ela é lipossolúvel e penetra nos tecidos e fluidos corporais, melhor do que o cloridato de tetraciclina e oxitetraciclina. A dosagem recomendada na fase aguda é de 5 mg por quilo ao dia durante 7 a 10 dias. Já na fase crônica, a dosagem recomendada é de 10 mg por quilo ao dia durante 7 a 21 dias. O tratamento pode durar de 3 a 4 semanas nos casos agudos e até 8 semanas nos casos crônicos. A doxiciclina deverá ser fornecida de 2 a 3 horas antes ou após a alimentação, para que não ocorram alterações na absorção. No tratamento de suporte, pode ser realizada a fluidoterapia em caso de desidratação e transfusão sanguínea, para compensar casos de hemorragia. Também pode ser utilizado glicocorticoides e antibióticos nos casos em que a trombocitopenia for importante e nos casos de infecções bacterianas secundárias, respectivamente. Profilaxia. A prevenção da erliquiose se dá através do controle do vetor, já que a exposição ao Ehrlichia canis não confere imunidade protetora e, além de tudo, não existem vacinas disponíveis no mercado. Por isso, é importante utilizar uma terapia carrapaticida, tanto no hospedeiro quanto no ambiente em que o animal vive. Pode-se também instituir planos de controle em canis com base na realização de exames,
como os sorológicos e os moleculares, que são denominados de PCR de tempos em tempos. Além disso, deve-se realizar a quarentena de animais recém-chegados ao local. Promover o tratamento de animais doentes e manter um controle bem rigoroso dos carrapatos com ectoparasiticidas. Prognóstico. O prognóstico depende da fase em que a doença for diagnosticada e do início da terapia. Quanto antes se iniciar o tratamento nas fases agudas, melhor o prognóstico, observando assim uma melhora do quadro em 24 a 48 horas após o início da terapia. Entretanto, na fase subclínica, o prognóstico é favorável a reservado, já que afeta cães assintomáticos ou com risco de desenvolverem a fase crônica.